Através dos anais da história europeia, ressoa uma sinfonia sombria, tecida com os fios da ambição dinástica e da tragédia pessoal. A busca pela pureza do sangue, um conceito tão etéreo quanto enraizado na psique monárquica, não apenas definiu fronteiras e destinos políticos, mas também esculpiu a fisionomia e a alma daqueles que se sentavam em tronos dourados. Não foi meramente uma preferência, mas uma estratégia calculada, uma fortaleza inexpugnável que, paradoxalmente, se tornou a maior fraqueza das casas reinantes. A crença de que o poder emanava diretamente de uma linhagem imaculada levou a um labirinto genético de casamentos endogâmicos, onde tios desposavam sobrinhas, primos em primeiro grau uniam seus destinos, e a consanguinidade era elevada à categoria de virtude. Essa prática, longe de consolidar impérios, semeou as sementes de sua decadência biológica, um declínio silencioso e cruel, que se manifestou em gerações de monarcas afligidos por males hereditários. O horror, em sua forma mais insidiosa, não residia nas batalhas ou nas intrigas palacianas, mas no próprio DNA, alterado por séculos de reproduções dentro de um pool genético cada vez mais reduzido. A narrativa da realeza europeia, muitas vezes glorificada em livros de história e obras de arte, oculta uma verdade perturbadora. A obsessão por manter laços de parentesco próximos entre as elites governantes não era uma mera excentricidade, mas uma ferramenta geopolítica fundamental. Em um continente fragmentado por inúmeros reinos, ducados e principados, a diplomacia através do casamento era a moeda de troca mais valiosa. Um casamento real podia cimentar alianças, evitar guerras, anexar territórios e consolidar esferas de influência sem disparar um único canhão. No entanto, essa estratégia, tão eficaz no tabuleiro político, ignorava completamente as leis biológicas fundamentais. A pureza do sangue, longe de conferir uma superioridade genética, operava como um filtro darwiniano invertido, concentrando e amplificando mutações genéticas recessivas que, de outro modo, permaneceriam latentes em populações mais diversas. O resultado foi uma galeria de personagens históricos marcados não apenas por suas coroas, mas por seus corpos deformes, mentes perturbadas e vidas truncadas. A pompa e o esplendor das cortes escondiam um sofrimento crônico, uma procissão silenciosa de doenças que eram o preço de uma suposta divindade dinástica. Os palácios, testamentos de seu poder, se tornaram também silenciosos sanatórios para reis, rainhas, príncipes e princesas que, desde o berço, carregavam o peso de uma herança biológica catastrófica. A história, em sua cruel ironia, demonstrou que o sangue azul não era imune às leis de Mendel, de fato, foi seu laboratório mais impiedoso e público. A Casa de Habsburgo, com sua vasta extensão de domínios que abrangiam desde o Sacro Império Romano-Germânico até a Espanha, ergue-se como o epítome dessa fatal obsessão endogâmica. Sua árvore genealógica é uma teia intrincada onde os ramos se entrelaçam de tal maneira que se torna difícil distinguir entre ascendentes e descendentes diretos em sentido estrito. Casamentos entre tios e sobrinhas, primos em primeiro grau e até uniões mais próximas eram a norma, não a exceção. Essa prática, justificada sob o pretexto de manter o poder dentro da família e evitar a diluição de seu sangue real, levou a um acúmulo alarmante de traços genéticos recessivos. O resultado mais visível e emblemático foi a notória mandíbula dos Habsburgos, um prognatismo mandibular tão pronunciado que se tornou uma marca distintiva da dinastia. No entanto, essa malformação facial era apenas a ponta do iceberg de um inferno genético muito mais profundo. Abaixo da superfície, a endogamia teceu uma rede de doenças crônicas, deficiências cognitivas e suscetibilidades a infecções que minaram a saúde e a vitalidade da família. A ciência moderna, munida do conhecimento da genética mendeliana e molecular, pôde reconstruir a devastadora trajetória dessa dinastia. Estudos genéticos retrospectivos dos Habsburgos, baseados em registros genealógicos detalhados e representações artísticas, revelam como a crescente homozigosidade aumentava exponencialmente o risco de expressar alelos recessivos danosos. Esses alelos, que em uma população geneticamente diversa raramente coincidem em ambas as cópias de um cromossomo, tornavam-se lamentavelmente comuns no pool genético fechado dos Habsburgos. Isso não se traduziu apenas em traços físicos distintivos, como a famosa mandíbula, mas também em uma propensão alarmante a transtornos metabólicos, doenças autoimunes, deficiências do sistema imunológico que os tornavam vulneráveis a doenças comuns e, o que é ainda mais desolador, uma prevalência de problemas de saúde mental e cognitivos.
As vidas de muitos Habsburgos foram truncadas prematuramente ou marcadas por um sofrimento constante, tornando-os mártires involuntários de uma política dinástica que priorizava a linhagem sobre a saúde e a própria vida. A história dos Habsburgos não é apenas uma lição de genealogia real, mas um estudo de caso médico que ressoa com a crua verdade da biologia. A diversidade genética é a base da resiliência e da saúde de qualquer população. Dentro dessa intrincada rede dinástica, a figura de Maria Ana da Áustria emerge como um testemunho particularmente desolador das consequências físicas da endogamia. Nascida em 1634, sua vida foi uma luta constante contra as deformidades e doenças que a afligiram desde o berço. Descrita em documentos da época com uma coluna vertebral curvada e um prognatismo mandibular tão severo que a impedia de fechar a boca corretamente, Maria Ana encarnava o efeito Habsburgo em sua manifestação mais crua. A dificuldade para respirar e alimentar-se, condições que hoje seriam consideradas emergências médicas, eram para ela uma realidade diária. Sua existência, marcada por um isolamento social que a protegia tanto do escrutínio público quanto das exigências da vida cortesã, foi um sombrio lembrete da fragilidade da vida sob a sombra da endogamia. As descrições de Maria Ana, tanto em relatos históricos quanto em retratos artísticos, que muitas vezes buscavam suavizar seus traços para a posteridade, não podem esconder a realidade de seu sofrimento. Sua mandíbula protuberante, o prognatismo mandibular que se tornou o selo genético dos Habsburgos, não era uma mera característica estética, era um sintoma de um problema mais profundo que afetava sua capacidade de realizar funções básicas como mastigar, falar e respirar adequadamente. Essa condição não apenas comprometia seu bem-estar físico, mas também teve um impacto devastador em sua qualidade de vida e seu desenvolvimento social. Os cronistas da época, embora cuidadosos em suas descrições para não ofender a monarquia, insinuavam uma existência de constantes dificuldades e uma fraqueza generalizada. A endogamia não apenas esculpiu seu rosto, mas também enfraqueceu seu sistema imunológico e, muito provavelmente, afetou seu desenvolvimento cognitivo, condenando-o a uma vida de vulnerabilidade e dependência. Morreu na jovem idade de 32 anos, uma vida prematuramente apagada, não por uma doença epidêmica ou um acidente, mas pelo lento e cumulativo dano genético, a herança mais amarga de sua linhagem. Sua história é um lembrete de que, por trás do brilho da coroa, muitas vezes se ocultava uma batalha privada e desesperada contra a própria biologia. A história de Joana de Castela, mais conhecida como Joana a Louca, oferece uma dimensão diferente, mas igualmente trágica, dos estragos da endogamia, focando na esfera da saúde mental. Nascida em 1479, era, segundo os relatos de sua juventude, uma mulher inteligente e culta, com um intelecto agudo e uma paixão pelo conhecimento. No entanto, seu destino a uniria a Filipe o Belo, um casamento que, embora inicialmente apaixonado, desencadearia uma série de eventos que a levariam à reclusão e à infâmia de uma suposta loucura. Os historiadores modernos reavaliaram a narrativa tradicional de Joana, sugerindo que sua loucura foi um diagnóstico conveniente e politicamente motivado, utilizado por seu pai, Fernando de Aragão, e seu filho Carlos I, para justificar seu encarceramento e usurpar seu poder. Não obstante, é crucial considerar como a endogamia, que já permeava sua linhagem, pode ter influenciado sua predisposição a problemas de saúde mental. Embora a causa principal de seu encarceramento fosse política, não se pode descartar a possibilidade de que Joana sofresse de transtornos psicológicos genuínos, exacerbados pelas tensões de sua vida. A endogamia nas famílias reais não apenas causava deformidades físicas, mas também aumentava a vulnerabilidade a afecções neurológicas e psiquiátricas. A tristeza profunda, a ansiedade avassaladora e os episódios de comportamento errático que lhe foram atribuídos poderiam ser interpretados hoje como sintomas de uma depressão severa, transtorno de ansiedade ou mesmo transtorno de estresse pós-traumático, TPT, dada a traumática morte de seu amado esposo Filipe. A constante vigilância, o isolamento forçado e a manipulação política só teriam intensificado qualquer predisposição genética à instabilidade mental. O encarceramento de Joana, durante 46 anos em Tordesilhas, não foi apenas um ato de crueldade política, mas também uma condenação à solidão para uma mulher que talvez já lutava contra demônios internos, amplificados por uma herança genética precária. Seu caso sublinha como a endogamia não
não apenas corroía o corpo, mas também podia corroer a mente, deixando suas vítimas presas em prisões tanto físicas quanto psicológicas. A tragédia de Joana nos obriga a olhar para além da etiqueta de loucura e a reconhecer a complexidade de uma psique possivelmente comprometida por uma genética de linhagem. A vida de Margarida Teresa da Espanha, imortalizada por Velázquez em sua obra-prima As Meninas, é outra lamentável crônica dos efeitos da endogamia e das exigências da procriação real. Filha de Filipe IV da Espanha e de Mariana da Áustria, que era por sua vez sobrinha de seu próprio pai, uma união tio-sobrinha, Margarida Teresa personificava a consolidação extrema de linhagens consanguíneas. As pinceladas de Velázquez, embora magnânimas, não puderam ocultar por completo os traços distintivos da endogamia, a mandíbula proeminente dos Habsburgos e a expressão algo melancólica que, em retrospectiva, poderia ter pressagiado o sofrimento de sua breve existência. Seu destino foi selado na tenra idade de 15 anos, ao ser casada com seu tio materno, o imperador Leopoldo I, em outra união endogâmica projetada para preservar a linha dinástica. O casamento de Margarida Teresa com Leopoldo I não foi uma união de amor ou de escolha pessoal, mas um mero instrumento político. A partir desse momento, sua vida se tornou um ciclo incessante de gestações, cada uma mais exaustiva e trágica que a anterior. A alta taxa de mortalidade infantil era uma triste realidade da época, mas no caso dos Habsburgos, era exacerbada pelas fraquezas genéticas. Margarida Teresa sofreu múltiplos abortos espontâneos, nascimentos de crianças mortas e a perda prematura dos poucos filhos que conseguiram nascer vivos. Seu corpo, ainda em desenvolvimento e já comprometido por sua própria herança genética, foi submetido à extenuante tarefa da procriação contínua. Essa pressão constante sobre sua fisiologia, combinada com o estresse emocional da perda repetida, a levou a um declínio físico e mental. Sua juventude desvaneceu-se rapidamente sob o peso da obrigação dinástica e das tragédias pessoais. Morreu na devastadora idade de 21 anos, exausta, talvez pelas complicações de sua última gestação ou pela carga acumulada de uma vida de sofrimento biológico e emocional. A imagem da jovem infanta, tão vibrante nas telas de Velázquez, contrasta brutalmente com a efêmera e dolorosa realidade de sua vida, um lembrete sombrio de como a endogamia transformou as mulheres da realeza em meros veículos de sucessão, condenando-as a um destino de fragilidade e desespero. O caso de Ana da Áustria, nascida em Centuserausium, oferece outra perspectiva sobre o impacto da endogamia, não apenas na saúde física, mas na esfera emocional e reprodutiva. Filha de Filipe III da Espanha e Margarida da Áustria, Ana era produto de outra união consanguínea dos Habsburgos. Desde tenra idade, mostrou sinais de fraqueza física e talvez certas dificuldades de aprendizagem, o que não era incomum em sua linhagem. Seu destino a levou à França, onde foi casada com o jovem Luís XIII. Esse casamento, celebrado por conveniência política, foi notoriamente infeliz e estéril por muitos anos, o que gerou imensa pressão sobre Ana, tanto por parte da corte quanto da sociedade. A incapacidade de Ana de conceber e levar a termo uma gestação durante os primeiros anos de seu casamento a mergulhou em profunda ansiedade e depressão. Em uma época onde a função principal de uma rainha era assegurar a sucessão dinástica, sua infertilidade era vista como uma grave falha pessoal e uma ameaça à estabilidade do reino. Ana sofreu múltiplos abortos espontâneos e nascimentos prematuros, cada um dos quais intensificava sua angústia e a mergulhava em um ciclo de desespero. É provável que esses problemas reprodutivos não fossem apenas fruto do estresse ou de causas desconhecidas da época, mas que tivessem raízes genéticas na endogamia de sua linhagem. As deficiências genéticas podiam afetar a viabilidade do feto ou a capacidade do corpo da mãe de sustentar uma gestação. Finalmente, depois de anos de angústia, Ana deu à luz o futuro Luís XIV, o Rei Sol, um evento que salvou a dinastia, mas que não apagou o sofrimento acumulado. No entanto, sua saúde física e mental continuou a deteriorar-se. As constantes gestações perdidas e o estresse crônico deixaram uma marca indelével em seu corpo e espírito. A história de Ana da Áustria é um testemunho de como as pressões dinásticas, combinadas com as vulnerabilidades genéticas impostas pela endogamia, podiam condenar uma rainha a uma existência de agonia emocional e física, mesmo quando ela finalmente cumpria seu dever de procriar. Sua vida é um eco da profunda solidão e do peso avassalador que recaía sobre essas mulheres, cujas vidas eram destinadas a servir a uma linhagem, não importando o custo pessoal. Embora muitas vezes associada mais à Revolução Francesa do que à endogamia, Maria Antonieta, nascida em 1755,
também carregava em suas veias a herança genética dos Habsburgos, uma linhagem que havia sido objeto de séculos de casamentos consanguíneos. Como filha da imperatriz Maria Teresa da Áustria, Maria Antonieta não estava isenta das possíveis vulnerabilidades genéticas que rondavam sua família. Embora sua história seja dramática por razões políticas e sociais, a consideração de sua saúde através da lente da endogamia oferece uma camada adicional de complexidade à sua já trágica vida. Os registros históricos e as cartas pessoais revelam que Maria Antonieta sofreu de problemas de saúde significativos ao longo de sua vida, incluindo irregularidades menstruais, abortos espontâneos e o que hoje poderiam ser descritos como desequilíbrios hormonais. Esses problemas, embora nem sempre diretamente atribuíveis à endogamia na ausência de testes genéticos diretos, não podem ser descartados como possíveis manifestações de uma predisposição genética. Em uma linhagem onde a consanguinidade havia enfraquecido o sistema reprodutivo e hormonal de gerações anteriores, não é descabido considerar que Maria Antonieta também herdasse algumas dessas tendências. Além disso, para além do físico, a rainha também mostrou sinais de profunda ansiedade e depressão. A imensa pressão de seu papel como rainha da França, a falta de um herdeiro por anos, o que gerou um escrutínio público e uma zombaria cruel, e o constante ataque da propaganda negativa, certamente exacerbaram qualquer predisposição mental. A endogamia, ao concentrar genes recessivos, não apenas afeta a fisiologia, mas também pode influenciar a neuroquímica e, portanto, a saúde mental. Embora não tenha sido seu fim, é possível que essas lutas internas, influenciadas por sua herança genética, afetassem sua capacidade de lidar com a crescente crise política que culminaria na Revolução Francesa. A história de Maria Antonieta, vista sob essa luz, acrescenta uma dimensão patética. Não foi apenas vítima da política e do destino, mas possivelmente também de uma herança genética que a predispunha à fragilidade, tornando-a uma figura ainda mais vulnerável no turbilhão de seu tempo. A tragédia da endogamia alcançou seu ponto culminante nas últimas gerações dos Habsburgos espanhóis, particularmente nas infantas espanholas do final do século XVII e início do século XVIII. Essas jovens mulheres, filhas e netas de Carlos II da Espanha, conhecido como o Enfeitiçado, devido às extremas deformidades e deficiências que sofreu como resultado de séculos de endogamia, herdaram um coquetel genético devastador. Carlos II, o último dos Habsburgos espanhóis, era produto de um grau de consanguinidade tão alto que hoje seria impensável. Seus avós paternos eram também seus bisavós maternos, e sua mãe era sobrinha de seu pai. Esse padrão se replicava, embora em menor grau, nas vidas de seus descendentes femininas que, apesar de suas próprias aflições, estavam destinadas a ser peões no jogo dinástico. As infantas, embora talvez não tão severamente afetadas quanto Carlos II, sofriam de uma miríade de problemas de saúde. Os registros da época, embora velados pelo decoro real, aludem à sua fragilidade. Atrasos no desenvolvimento físico e cognitivo, problemas respiratórios crônicos que as tornavam vulneráveis a doenças infecciosas, deformidades físicas que afetavam sua mobilidade e aparência, e, em alguns casos, episódios de epilepsia. Apesar dessas graves deficiências, esperava-se que essas jovens mulheres, como suas ancestrais, se casassem com outros membros da realeza e produzissem herdeiros. A pressão era imensa. Eram vistas como meros vasos reprodutivos, com seu bem-estar pessoal e seu sofrimento eclipsados pela necessidade de perpetuar uma linhagem já moribunda. Suas vidas eram um ciclo de dor e desilusão, marcadas por uniões forçadas e pela incapacidade, em muitos casos, de levar a termo gestações viáveis ou de dar à luz filhos saudáveis. A extinção da linha principal dos Habsburgos espanhóis com a morte de Carlos II, sem descendência viável, foi o resultado inevitável e trágico dessa autodestrutiva política genética. As infantas espanholas são um sombrio epílogo para uma história dinástica que, em seu desespero para manter o poder a todo custo, condenou-se a si mesma à degeneração biológica, transformando suas mulheres nas mais silenciosas e vulneráveis vítimas de um sistema cruel. A ciência genética desvendou o porquê da tragédia dos Habsburgos e de outras casas reais endogâmicas. Em sua essência, a endogamia aumenta exponencialmente a probabilidade de herdar duas cópias de genes recessivos danosos, aqueles que, em uma população geneticamente diversa, costumam permanecer ocultos e sem se manifestar. Os seres humanos possuem duas cópias de cada gene, uma de cada progenitor. Para que um traço recessivo ou uma doença se manifeste,
Geralmente são necessárias 2 cópias do alelo recessivo. Se um indivíduo herda apenas uma cópia, é um portador e não mostra o traço. No entanto, quando parentes próximos se reproduzem, a probabilidade de que ambos os portadores transmitam a mesma cópia danosa de um gene recessivo para sua descendência aumenta drasticamente. O coeficiente de consanguinidade é uma medida dessa probabilidade, e nos Habsburgos, esse coeficiente era alarmantemente alto, refletindo um pedigree onde os indivíduos eram frequentemente descendentes de um mesmo casal em múltiplas ocasiões ao longo das gerações. As consequências dessa homozigosidade forçada eram multifacetadas e devastadoras. Além da icônica mandíbula dos Habsburgos, prognatismo mandibular, os registros históricos e a análise genética sugerem uma constelação de problemas de saúde. Estes incluíam uma maior incidência de doenças hereditárias raras, fraqueza do sistema imunológico que os tornava propensos a infecções, um fator significativo na alta mortalidade infantil, transtornos neurológicos como a epilepsia, deficiências intelectuais que afetavam a governabilidade e uma marcada propensão a transtornos de saúde mental como a ansiedade crônica e a depressão severa. A endogamia não apenas afetava a aparência física, mas minava a vitalidade essencial do corpo e da mente, tornando a vida um fardo constante de doenças e fraqueza. A ciência moderna revelou que a diversidade genética é fundamental para a resiliência e a adaptabilidade de uma espécie. Ao restringir drasticamente seu pool genético, os Habsburgos e outras dinastias condenaram seus descendentes a uma existência de fragilidade, demonstrando através de suas próprias vidas a brutal verdade de que o isolamento genético é uma receita para o desastre biológico. Suas doenças não eram castigos divinos, mas consequências diretas de ignorar as leis fundamentais da herança. Resulta paradoxal que, apesar da evidência visual e do sofrimento manifesto de seus descendentes, a perpetuação do sistema de casamentos consanguíneos continuasse por séculos. A razão fundamental era a inabalável busca pela vantagem política e a conservação do poder dentro de um círculo fechado. A lógica dinástica ditava que as alianças matrimoniais eram a ferramenta mais eficaz para expandir e consolidar territórios, resolver disputas e evitar conflitos armados. Um casamento com um parente próximo assegurava que o poder e a riqueza permanecessem dentro da família extensa, evitando a diluição da influência através de uniões com casas menores ou estrangeiras. A pureza do sangue, além de seu significado biológico, tornou-se um conceito ideológico, um símbolo de legitimidade e continuidade dinástica que eclipsava qualquer preocupação com a saúde dos indivíduos. Mesmo a Igreja Católica, uma instituição com imensa influência moral e social na Europa, muitas vezes dava sua aprovação a essas uniões, concedendo dispensas matrimoniais que permitiam laços que, de outro modo, seriam considerados incestuosos, segundo a lei canônica. Essas dispensas não eram um mero formalismo, eram o selo de aprovação que legitimava essas uniões aos olhos de Deus e da sociedade. A Igreja, intrinsecamente ligada às estruturas de poder existentes e muitas vezes dependente das monarquias para seu próprio sustento, tornou-se uma facilitadora, priorizando a estabilidade política e a continuidade dinástica sobre as implicações biológicas ou o bem-estar pessoal dos membros da realeza. Essa cumplicidade institucional reforçou a ideia de que os casamentos endogâmicos não apenas eram aceitáveis, mas eram uma ferramenta necessária para o bem maior da monarquia e do reino. Os gritos silenciosos dos infantes nascidos com deformidades ou dos monarcas, afligidos por doenças crônicas, eram ignorados ou atribuídos à vontade divina, não às leis da herança. A história da endogamia real é, portanto, uma lição sobre como a ideologia e a ambição política podem cegar as sociedades diante de verdades biológicas fundamentais, perpetuando práticas danosas sob o véu da tradição e da necessidade dinástica. O fim de uma era, e as lições aprendidas da endogamia real manifestaram-se de maneira dramática com a morte de Carlos II da Espanha, em 1700 em Tuar, Tubodos Alvrição, achando plus conteúdo tifo, achando brecher luarica, o pretofloque fesso bobovra. Seu falecimento sem herdeiros viáveis marcou o fim da linha principal dos Habsburgos espanhóis, desencadeando a Guerra da Sucessão Espanhola, um conflito que reconfigurou o mapa político da Europa. A incapacidade de Carlos II de procriar não foi um acidente da história, mas a culminação inevitável de séculos de endogamia, uma evidência irrefutável de que a estratégia de sangue puro havia levado a linha real a um beco sem saída biológico. Sua morte serviu como um sombrio epílogo para uma política dinástica insustentável.
Essa extinção dinástica, tão dolorosa para a Casa de Habsburgo, foi paradoxalmente uma lição crucial para as futuras gerações da realeza europeia e, mais importante ainda, para o desenvolvimento da ciência. As histórias de sofrimento e degeneração física dessas mulheres e homens da realeza, embora trágicas em si mesmas, contribuíram, de maneira indireta, para o desenvolvimento da genética moderna. Os médicos e naturalistas da época, embora carecessem das ferramentas e do conhecimento atual, começaram a observar padrões na herança de certas características e doenças. Esses casos reais, tão publicamente visíveis, impulsionaram a curiosidade científica que eventualmente levaria às descobertas de Gregor Mendel e ao estabelecimento das leis da herança. A mandíbula dos Habsburgos e outras manifestações físicas tornaram-se exemplos precoces da herança de traços, embora seu mecanismo exato não tenha sido compreendido até muito depois. A história da endogamia real enfatiza a vital importância da diversidade genética para a saúde e a resiliência de qualquer espécie. A mistura de pools genéticos através de uniões exogâmicas não é apenas uma prática social, mas uma necessidade biológica para evitar o acúmulo de alelos recessivos danosos e promover a vitalidade da descendência. A dolorosa saga dos Habsburgos transformou-se assim em um caso de estudo fundamental, uma advertência histórica que sublinha como a natureza, em última análise, impõe suas próprias regras, mesmo às dinastias mais poderosas. A relevância contínua dessas histórias da realeza endogâmica transcende o mero interesse histórico ou genealógico. As vidas dessas mulheres e homens, marcadas pelo sofrimento biológico e pela instrumentalização política, ressoam como uma advertência atemporal sobre a desumanização inerente à priorização da ideologia ou do poder sobre o bem-estar humano individual. Em seu tempo, a pureza do sangue e a consolidação dinástica eram as ideologias dominantes que justificavam a endogamia, não importando o custo humano. Essas mulheres eram vistas não como seres com necessidades e dignidades próprias, mas como vasos para a procriação, garantidoras de uma linhagem e uma continuidade que se valorizava acima de sua própria saúde, felicidade ou mesmo seu direito a uma existência sem dor. Seus corpos e suas mentes eram meros instrumentos de um sistema que os consumia. Hoje em dia, embora a endogamia extrema na realeza já não seja uma prática comum, o padrão subjacente de valorizar certos princípios ideológicos, sejam políticos, econômicos ou sociais, acima da dignidade e do bem-estar dos indivíduos persiste em diversas formas. Desde sistemas econômicos que priorizam o benefício sobre a saúde dos trabalhadores, até regimes políticos que sacrificam a liberdade individual em nome de uma suposta estabilidade coletiva, ou sociedades que marginalizam grupos baseados em preconceitos ideológicos, a tendência a desumanizar e instrumentalizar as pessoas continua sendo uma sombra recorrente. As histórias de Maria Ana, Joana, Margarida Teresa e Ana da Áustria nos obrigam a refletir sobre as consequências quando o poder e a tradição se divorciam da empatia e da compaixão. São um lembrete de que cada indivíduo possui um valor intrínseco que não deve ser sacrificado no altar de nenhuma ideologia, por mais nobre ou necessária que se apresente. Seu sofrimento silencioso ao longo dos séculos nos insta a 2. Examinar criticamente as estruturas e crenças de nossa própria sociedade, assegurando-nos de que a história não se repita em novas e talvez mais sutis formas de desumanização, onde a biologia ou a dignidade se subordinam a narrativas que nos cegam para a essência de nossa própria humanidade. O tecido da realeza europeia, em sua busca implacável pela pureza dinástica, tornou-se um laboratório vivo onde as consequências biológicas da endogamia se manifestaram com uma crueza sem precedentes. Não era apenas a mandíbula dos Habsburgos que atestava essa perigosa experimentação genética. Eram as vidas inteiras, do berço ao túmulo, de inúmeros príncipes e princesas que sussurravam a história de um legado de fragilidade. A obsessão por manter a linhagem impoluta, selada de influências externas, criou um poço genético tão restrito que cada nova geração mergulhava mais profundamente em um abismo de vulnerabilidades hereditárias. Os palácios, repletos de ouro e tapeçarias, ocultavam corredores onde o arrastar dos pés deformados, a tosse crônica e os gemidos de uma mente atormentada eram o verdadeiro preço da coroa. O sangue azul tingiu-se, ironicamente, de uma tonalidade pálida e enfermiça. Doenças raras, que em populações mais diversas permanecem latentes ou se manifestam esporadicamente, tornaram-se endêmicas nas casas reais. Deficiências imunológicas deixavam os infantes à mercê de infecções comuns, que para eles eram sentenças de morte. Os transtornos metabólicos não identificáveis pela medicina da época consumiam lentamente a energia e o desenvolvimento dos jovens herdeiros.
A epilepsia, misteriosa e temida, irrompia na vida de quem estava destinado a governar, transformando atos públicos em espetáculos de terror e vergonha. As deficiências cognitivas, desde o simples atraso na fala até a severa deficiência intelectual, comprometiam a capacidade dos monarcas de exercer sua autoridade, tornando-os meros títeres de suas cortes e conselheiros. Mas talvez o mais cruel tenha sido o preço que a endogamia cobrou na saúde mental. A depressão melancólica, a ansiedade paralisante e, em casos extremos, a psicose, pairavam sobre figuras como Joana a Louca, cujo sofrimento mental, embora convenientemente explorado politicamente, pode ter tido raízes biológicas profundas. Essas doenças não apenas atormentavam os indivíduos, mas também desestabilizavam reinos inteiros, já que a saúde do monarca era inseparável da saúde do Estado. O trono, que deveria ter sido um bastião de fortaleza, tornou-se um assento de fragilidade, um lembrete constante dos limites da ambição humana diante das inquebrantáveis leis da natureza. A endogamia transformou a realeza em um experimento involuntário, cujas conclusões foram escritas com o sofrimento e a extinção de linhagens inteiras. O drama dessas vidas reais não se limitava às manifestações físicas. A pressão da procriação e da sucessão adicionava uma camada de tortura psicológica implacável. Para as mulheres da realeza, a fertilidade não era uma bênção pessoal, mas uma obrigação dinástica, uma ferramenta para assegurar a continuidade do poder. A ausência de um herdeiro masculino, ou a incapacidade de conceber, tornava-se uma fonte de profunda ansiedade, vergonha pública e, muitas vezes, condenação social. Rainhas como Ana da Áustria ou Margarida Teresa viveram sob o jugo dessa expectativa, seus corpos transformados em meros recipientes para o futuro do reino, não importa quão frágeis ou doentes estivessem. A vida dessas mulheres se reduzia a um ciclo de gestações, abortos espontâneos, nascimentos de crianças mortas e a constante ameaça da infertilidade, uma carga emocional que se somava às vulnerabilidades genéticas. Cada aborto espontâneo não era apenas uma perda pessoal, mas um fracasso público, um golpe à estabilidade dinástica. A pressão para conceber era imensa, levando a tratamentos da época, superstições e peregrinações, tudo em uma tentativa desesperada de cumprir o dever supremo. O nascimento de uma criança fraca ou com deformidades era um segredo zelosamente guardado, uma fonte de vergonha para a família real, apesar de ser uma consequência direta de suas próprias políticas matrimoniais. Essas mulheres, muitas vezes casadas em terras distantes, sem o apoio familiar próximo e sob o constante escrutínio da corte, enfrentavam sozinhas suas batalhas biológicas. A solidão da coroa era particularmente crua para elas, já que seu valor era medido quase exclusivamente por sua capacidade reprodutiva. A alegria da maternidade era obscurecida pelo temor da perda e pela consciência de que cada nova gestação era uma aposta contra a genética. A mortalidade infantil era alta na época, mas nas casas reais endogâmicas, a taxa de sobrevivência dos infantes era ainda mais precária, o que resultava em um ciclo incessante de luto e decepção. A obsessão pela sucessão, alimentada pela endogamia, não apenas condenou os descendentes à doença, mas também transformou a experiência da maternidade real em um via crucis de esperança e desespero. A história dessas rainhas e princesas é um lamento silencioso sobre o preço de ser um instrumento de poder, um corpo a serviço de uma coroa, não importando a alma que abrigava. A olhar moderno, equipado com a luz da genética e da psicologia, oferece uma releitura crucial dessas biografias reais, despojando-as dos véus do misticismo e da interpretação moral de épocas passadas. O que antes se atribuía à vontade divina, a uma maldição ou a uma fraqueza pessoal de caráter, hoje se compreende através dos mecanismos da herança e da interação entre a biologia e o ambiente. A loucura de Joana de Castela, por exemplo, deixa de ser um fenômeno inexplicável para ser analisada como uma possível manifestação de depressão severa, ansiedade crônica ou mesmo um transtorno psicótico. Condições que, em uma linhagem endogâmica, tinham uma maior probabilidade de aparecer ou de serem exacerbadas por uma predisposição genética. Seu tormento emocional, magnificado pela prisão e pela manipulação política, adquire uma ressonância mais profunda quando se considera a vulnerabilidade biológica que a endogamia pôde ter lhe conferido.
Similarmente, as doenças físicas que afligiram Maria Ana da Áustria ou Margarida Teresa da Espanha não são mais curiosidades médicas isoladas, mas exemplos eloquentes de como o acúmulo de genes recessivos pode levar a malformações esqueléticas, disfunções orgânicas e sistemas imunológicos comprometidos. A ciência nos permite ver além da superfície, compreendendo que o prognatismo mandibular, as escolioses severas ou as frequentes doenças respiratórias não eram acidentes, mas manifestações previsíveis de um patrimônio genético empobrecido. Além disso, a pressão constante pela procriação, a perda repetida de filhos e a vida sob um escrutínio implacável somavam um estresse psicológico imenso. Esse estresse crônico em indivíduos já predispostos geneticamente à ansiedade ou depressão, uma correlação cada vez mais reconhecida entre a genética e a saúde mental, criava um círculo vicioso de sofrimento. A incapacidade da medicina da época de diagnosticar e tratar essas condições, combinada com a visão fatalista da doença, deixou esses monarcas em uma solidão existencial. A releitura dessas vidas através da lente da genética e da psicologia nos convida a uma empatia mais profunda, reconhecendo que por trás dos títulos e das coroas havia seres humanos presos em uma armadilha biológica e social, suas vidas ditadas não apenas pela política, mas por um DNA comprometido. É um poderoso lembrete de como a ciência pode iluminar o passado, revelando as verdadeiras causas do sofrimento humano e desmistificando tragédias que antes eram consideradas desígnios inescrutáveis. A história da endogamia real não é apenas uma crônica de sofrimento individual, mas também um estudo de caso sobre a influência das instituições e da ideologia na vida humana. A Igreja Católica, com seu poder moral e sua capacidade de conceder dispensas matrimoniais, desempenhou um papel crucial na perpetuação dessa prática. Apesar de as leis canônicas proibirem o casamento entre parentes próximos, a possibilidade de obter uma dispensa por razões de Estado tornou-se uma porta aberta para que as dinastias reais continuassem com suas políticas matrimoniais consanguíneas. Essas dispensas não eram triviais. Eram documentos formais que legitimavam uniões que, de outro modo, seriam consideradas pecaminosas ou socialmente inaceitáveis. A Igreja, ao concedê-las, alinhava-se com os interesses das monarquias, priorizando a estabilidade política e a continuidade dinástica sobre considerações éticas ou biológicas. Essa cumplicidade institucional reforçou a noção de que a endogamia não apenas era aceitável, mas era uma ferramenta necessária para o bem maior do reino. A justificativa ideológica foi construída em torno da pureza do sangue, da suposta divindade da linhagem e da necessidade de manter o poder dentro de um círculo exclusivo. Essa narrativa se internalizou de tal maneira que as consequências genéticas, as doenças, as deformidades, as mortes prematuras eram interpretadas não como falhas do sistema, mas como desígnios divinos, provas de fé ou simplesmente o infortúnio individual. Não havia um reconhecimento público da relação causal entre a endogamia e as doenças que afligiam a realeza. Os cortesãos e os súditos aprenderam a normalizar a fragilidade de seus monarcas, atribuindo-a a causas esotéricas ou à inevitável fraqueza da condição humana, em vez da política deliberada de seus governantes. A pressão da tradição e a necessidade política eram tão avassaladoras que superavam qualquer preocupação com a saúde das futuras gerações. Esse ciclo de auto-engano e justificativa ideológica se manteve por séculos, demonstrando como uma narrativa dominante, respaldada por instituições poderosas, pode perpetuar práticas danosas apesar da evidência palpável de seus efeitos destrutivos. É um lembrete sombrio de como a ideologia, quando elevada acima da empatia e da razão, pode levar a tragédias coletivas, mesmo quando suas vítimas são aqueles que detêm o máximo poder. A ironia mais amarga da endogamia real reside no fato de que a busca da fortaleza dinástica através do isolamento genético levou diretamente à fraqueza e, em última instância, à extinção de linhagens completas. O caso de Carlos II da Espanha, o enfeitiçado, é o epílogo mais eloquente dessa autodestruição biológica. Sua vida foi um testemunho vivo dos extremos a que a endogamia podia levar, e sua morte sem descendência viável não foi uma casualidade, mas a inevitável conclusão de um experimento genético falho que durou séculos. Carlos II era uma figura patética, atormentado por inúmeras doenças físicas e mentais desde o nascimento, incapacidade de andar ou falar corretamente até os 4 anos, convulsões, uma mandíbula tão proeminente que o impedia de mastigar adequadamente, e uma saúde tão frágil que se esperava sua morte a qualquer momento.
Sua linhagem, uma complexa rede de casamentos entre tios, sobrinhas e primos em primeiro grau, havia concentrado os alelos recessivos danosos a um ponto insustentável. A incapacidade de Carlos II de assegurar um herdeiro não foi simplesmente um infortúnio pessoal. Foi um evento cataclísmico para a monarquia espanhola e para a Europa. Sua morte em 1700, a de um rei que era apenas uma sombra de seus gloriosos antepassados, marcou o fim da Casa de Habsburgo na Espanha e desencadeou a Guerra da Sucessão Espanhola, um conflito continental que alteraria o equilíbrio de poder na Europa. Este foi o momento em que a natureza cobrou seu preço final de uma dinastia que havia desafiado suas leis por tempo demais. A extinção da linha principal dos Habsburgos espanhóis não foi um ato da divina providência, mas a manifestação da seleção natural em ação. A árvore genealógica, que outrora foi o símbolo de seu poder inabalável, havia murchado por dentro, suas raízes corroídas pela própria pureza que tanto haviam buscado. A tragédia de Carlos II e o fim de seu ramo dinástico serviram como uma advertência brutal e pública para outras casas reais, embora as lições nem sempre tenham sido instantaneamente aprendidas. A lição fundamental era clara: a diversidade genética é a base da resiliência e da viabilidade a longo prazo. Tentar subverter essa lei natural, por mais poderosas que fossem as motivações políticas, conduziria inevitavelmente à decadência biológica e, em última instância, ao colapso. A história do fim dos Habsburgos espanhóis é um poderoso lembrete de que nem mesmo o poder mais absoluto pode desafiar indefinidamente as leis imutáveis da biologia. As vidas dessas mulheres reais, muitas vezes relegadas às notas de rodapé da história ou reduzidas a meras menções na árvore genealógica, oferecem um prisma através do qual podemos entender não apenas o impacto da endogamia, mas também a instrumentalização do corpo feminino em um sistema patriarcal obcecado com a sucessão. Eram em essência recipientes da pureza dinástica, seu valor medido quase exclusivamente por sua capacidade de conceber e dar à luz herdeiros masculinos. Sua saúde, seu bem-estar emocional e seus próprios desejos ficavam subordinados a essa função primordial. Casadas muitas vezes na adolescência, longe de seus lares e famílias, seus corpos eram submetidos a um ciclo implacável de gestações. Cada uma delas uma aposta de alto risco contra uma genética já comprometida. A angústia dos abortos espontâneos, os partos de crianças mortas e a morte precoce de seus filhos não era apenas uma tragédia pessoal. Era um fracasso dinástico, uma mancha em sua honra e um motivo de crítica pública. Rainhas como Ana da Áustria ou Margarida Teresa viveram com a sombra constante da infertilidade ou da perda, a ansiedade de não poder cumprir seu dever. Essa pressão era imensa, e seu impacto psicológico, embora não se documentasse com a sensibilidade atual, deve ter sido devastador. Eram objetos de negociação política, seus casamentos selando alianças sem consideração por sua compatibilidade pessoal ou sua saúde. Seus corpos, já enfraquecidos pela endogamia, eram forçados a suportar múltiplas gestações, muitas vezes com consequências fatais. Não tinham autonomia sobre sua reprodução ou seu próprio destino. As deformidades físicas, as doenças crônicas e as fraquezas mentais que as afligiam eram ignoradas ou minimizadas, sempre e quando pudessem continuar tentando produzir um herdeiro. Seu sofrimento era um efeito colateral aceito da grande empresa dinástica. A história dessas mulheres é um eco da invisibilidade e da instrumentalização da mulher em muitas sociedades ao longo da história, onde seu valor foi ligado à função reprodutiva ou ao seu papel como símbolo de status. No caso da realeza endogâmica, essa instrumentalização alcançou um nível de crueldade biológica, onde a vida mesma das rainhas se sacrificava no altar de uma ideologia de linhagem, transformando-as em mártires silenciosas de uma ambição dinástica sem limites. Suas vidas são um chamado a reconhecer a dignidade intrínseca de cada indivíduo, além de qualquer função ou papel imposto pela sociedade. A história da endogamia real transcende as cortes e os séculos para oferecer uma profunda lição sobre a ética e as responsabilidades generacionais. As decisões tomadas por uma geração, impulsionadas pela ambição, tradição ou ignorância, têm consequências ineludíveis que recaem sobre as seguintes. No caso dos Habsburgos, a busca pela pureza do sangue e a consolidação do poder dinástico levaram a práticas matrimoniais que, de forma cumulativa e exponencial, condenaram seus descendentes a uma existência de fragilidade e sofrimento. Não foi uma maldição divina, mas a consequência lógica de uma escolha sistêmica que priorizou a ideologia sobre a biologia humana. Esse legado de doença e dor
levanta questões éticas fundamentais sobre a responsabilidade dos ancestrais para com seus descendentes. Até que ponto as gerações anteriores são responsáveis pelas aflições das futuras se suas ações deliberadas, como a endogamia, causam um dano previsível? Em sua época, a ciência genética não existia, e a conexão entre consanguinidade e doença não era explícita. No entanto, a evidência empírica da deterioração da saúde nas linhas reais endogâmicas era palpável, visível em seus rostos e seus corpos. Ainda assim, a inércia da tradição e a avassaladora lógica política superaram qualquer preocupação. Essa reflexão se estende aos nossos próprios tempos. Embora não pratiquemos a endogamia dinástica, as decisões coletivas que tomamos hoje sobre o meio ambiente, a desigualdade social, a pesquisa científica sem ética ou o uso irresponsável da tecnologia podem ter consequências igualmente devastadoras para gerações futuras. A história da realeza endogâmica é um lembrete de que devemos agir com previsão e responsabilidade, considerando o impacto a longo prazo de nossas decisões naqueles que herdarão o mundo. A ética geracional nos exige reconhecer que somos custódios de um legado, não apenas para nós mesmos, mas para a posteridade. Ignorar as advertências da história, sejam biológicas ou sociais, é condenar as gerações futuras a pagar o preço de nossa cegueira ou nossa ambição. A agonia dos Habsburgos ressoa como um grito silencioso através do tempo, instando-nos a refletir sobre a verdadeira sustentabilidade de nossas ações e a responsabilidade que temos de assegurar um futuro mais saudável e digno para todos. Além da genealogia e da medicina, as vidas dessas figuras reais oferecem uma poderosa metáfora sobre o perigo do isolamento e a falta de diversidade, não apenas no genético, mas em qualquer sistema humano. A endogamia dinástica foi uma tentativa de criar um sistema fechado, autossuficiente, inexpugnável às influências externas. A ideia era que, ao manter o sangue puro e o poder concentrado, a dinastia se fortaleceria. No entanto, o que ocorreu foi o contrário. O sistema se enfraqueceu por dentro. A falta de sangue novo, de genes externos, levou ao acúmulo de fraquezas e a uma diminuição da resiliência. Esse padrão se observa em múltiplas esferas da vida. Na biologia, a diversidade genética é a chave para a sobrevivência e a adaptação de uma espécie diante das mudanças ambientais ou das doenças. Uma população com um pool genético limitado é vulnerável à extinção. Nas sociedades humanas, a diversidade de ideias, culturas e perspectivas é fundamental para a inovação, a resolução de problemas e a adaptabilidade. Uma sociedade que se fecha às influências externas, que se torna endogâmica em seus pensamentos e suas estruturas, estagna e se torna frágil. No âmbito empresarial, as empresas que operam em um ecossistema fechado, sem incorporar novas ideias ou talentos, correm o risco de se tornarem obsoletas e colapsarem. Na política, os sistemas que suprimem a dissidência e a pluralidade de opiniões, e que se concentram em um poder monolítico, tendem a se tornar tirânicos e, em última instância, instáveis. A história dos Habsburgos é, portanto, uma parábola sobre a importância da abertura, da mistura e da incorporação do novo. Nos ensina que a verdadeira fortaleza não reside na pureza ou no isolamento, mas na riqueza que surge da interação e da diversidade. O sangue não se fortalece ao se fechar em si mesmo, ele enfraquece. E o mesmo ocorre com as ideias, as culturas e as sociedades. A lição é clara. A homogeneidade extrema, seja genética ou conceitual, é uma receita para a fragilidade, e em última instância para o colapso. A vitalidade de qualquer sistema, seja biológico ou social, depende de sua capacidade de abraçar a diversidade e a interação com o outro, incorporando novas perspectivas e fortalecendo sua própria resiliência através da mistura. Finalmente, a narrativa da endogamia real se converte em um espelho da condição humana e seus eternos dilemas. Essas histórias, longe de serem meras curiosidades históricas, são um lembrete da fragilidade inerente à existência, da dicotomia entre o poder e o sofrimento, e da busca incessante de significado diante da adversidade. Os monarcas, apesar de seu poder absoluto, eram tão vulneráveis às leis da biologia quanto o mais humilde de seus súditos, se não mais. Suas coroas não os protegiam das doenças, da dor ou da morte. De fato, em muitos casos, seus privilégios dinásticos os condenaram a uma existência de maior tormento físico e mental. Esse contraste entre a opulência externa e a miséria interna é uma poderosa reflexão sobre a verdadeira natureza do sofrimento e a falácia de acreditar que a riqueza ou status conferem imunidade às tragédias da vida. A busca pela pureza, seja de sangue, de raça, de ideologia ou de qualquer outra forma de homogeneidade forçada, tem sido uma constante ao longo da história humana, e suas consequências sempre foram nefastas.
As histórias dos Habsburgos são um microcosmo de como a obsessão pela exclusividade e pelo controle pode levar à autodestruição. Convidam-nos a refletir sobre a importância da empatia. A capacidade de ver além do título ou do status e reconhecer a humanidade compartilhada no sofrimento do outro. A tragédia dessas rainhas e princesas nos obriga a considerar como as decisões em grande escala, tomadas por poucos, podem ter um impacto devastador na vida de muitos, especialmente naqueles que não têm voz ou poder para resistir. É um chamado à humildade, um reconhecimento de que, apesar de todos os nossos avanços e nossas ambições, somos parte de um sistema natural maior, cujas leis não podem ser desafiadas impunemente. A história da endogamia real não é apenas um conto de advertência sobre a genética, mas uma meditação profunda sobre a natureza do poder, a fragilidade da vida e a eterna busca de um equilíbrio entre a tradição e a razão, entre a ambição e a compaixão. No final, as vidas desses monarcas, muitas vezes trágicas e solitárias, se convertem em um legado que nos ensina que a verdadeira nobreza não reside no sangue, mas na capacidade de compreender e aprender das dolorosas verdades de nosso passado. A obsessão pela pureza do sangue, um conceito que transcendia o meramente biológico para se tornar uma pedra angular da identidade e da legitimidade dinástica, teve ramificações muito além do DNA e da saúde dos monarcas. Essa ideologia forjou uma sociedade estratificada, onde a proximidade com a linhagem imaculada conferia status e poder, enquanto a contaminação com sangue comum era vista como uma ameaça existencial para a ordem estabelecida. A endogamia, portanto, não foi apenas uma prática reprodutiva, mas um sistema social que blindava as elites, criando uma bolha de exclusividade que, ironicamente, se tornou uma armadilha para seus próprios habitantes. Nesse universo fechado, a doença e a deformidade dos monarcas eram cuidadosamente veladas, minimizadas ou atribuídas a causas sobrenaturais, pois reconhecer sua origem na endogamia teria minado a própria base de sua legitimidade. A corte, esse microcosmo da sociedade real, transformava-se em um cenário onde a fragilidade física de seus soberanos era um segredo aberto, manejado com extrema delicadeza. Os médicos reais, muitas vezes limitados pelo conhecimento da época e pela pressão de não ofender a realeza, eram meros observadores de um declínio imparável. Seus diagnósticos, envoltos em eufemismos e ambiguidades, refletiam a impotência da medicina diante de um problema genético profundo. A própria arquitetura dos palácios, com seus aposentos privados e seus intrincados labirintos, servia como uma extensão dessa necessidade de ocultar a vulnerabilidade real. A vida dessas figuras, do berço ao túmulo, estava submetida a um escrutínio constante, onde cada imperfeição era um lembrete incômodo da falibilidade do sangue azul. Esse sistema de crenças, que elevava a linhagem acima da saúde e da humanidade, não apenas produziu corpos doentes, mas também mentes isoladas, presas em um dever que as consumia. O peso da coroa não era apenas o de um símbolo de poder, mas o de uma condenação biológica e psicológica, um fardo que era carregado com uma dignidade forçada até o último suspiro. A pureza que tanto ansiavam revelou-se um veneno lento, infiltrando-se em cada célula, cada órgão e cada pensamento daqueles que estavam destinados a ser o ápice da sociedade. O impacto psicológico do isolamento e a carga do dever dinástico sobre essas mulheres reais constitui um dos capítulos mais comoventes e menos explorados dessa saga. Além das deformidades físicas e das doenças crônicas, a solidão inerente à sua posição, exacerbada pela consciência de sua fragilidade genética e pela incessante pressão para produzir herdeiros saudáveis, criou um caldo de cultura para a angústia mental. Essas princesas e rainhas, muitas vezes casadas em terras estrangeiras em tenra idade, careciam do apoio emocional e das redes sociais que poderiam ter amortecido o impacto de seus sofrimentos. Eram figuras de alto perfil, mas paradoxalmente extremamente isoladas. A incapacidade de conceber, ou a perda recorrente de filhos, não era apenas um fracasso reprodutivo, era uma falha pessoal no cumprimento de seu propósito existencial. Em uma sociedade que valorizava a fertilidade real acima de tudo, cada aborto ou criança nascida morta era uma ferida aberta, não apenas em seu corpo, mas em seu espírito. Rainhas como Ana da Áustria, que suportou anos de infertilidade e abortos espontâneos, devem ter enfrentado uma ansiedade avassaladora, mergulhando-as em estados de depressão prolongada.
Margarida Teresa da Espanha, consumida pelas gestações e pelas perdas prematuras, sucumbiu aos 21 anos, sua juventude apagada pela exaustão física e emocional. Embora a terminologia psiquiátrica da época não existisse para diagnosticar transtornos como depressão clínica, transtorno de ansiedade generalizada ou mesmo estresse pós-traumático, os relatos históricos revelam padrões de melancolia, reclusão e desespero que hoje reconhecemos como sintomas claros. A rigidez da vida cortesã, a falta de autonomia pessoal, a impossibilidade de expressar livremente suas emoções e a constante ameaça da intriga política só serviram para magnificar qualquer predisposição mental. Viviam em uma jaula de ouro, prisioneiras de sua linhagem e das expectativas de um mundo que as via como ferramentas, não como seres humanos complexos. O luxo de seus ambientes contrastava brutalmente com a miséria interna, uma dicotomia que fazia de suas vidas um testemunho desolador, de como a endogamia não apenas malformava corpos, mas também aprisionava almas, deixando um legado de silencioso tormento psicológico. A história da endogamia real não se limita a ser um mero compêndio de casos clínicos históricos. Ela se transforma em um legado inestimável para a compreensão moderna da genética humana, da saúde pública e da bioética. Os trágicos destinos dos Habsburgos e de outras dinastias oferecem um vasto arquivo de dados empíricos que, embora coletados sem intenção científica, tornaram-se estudos de caso fundamentais sobre as consequências da consanguinidade. Antes da descoberta das leis de Mendel e da estrutura do DNA, essas famílias reais proporcionaram as provas mais visíveis e dramáticas de que a reprodução entre parentes próximos resultava em uma maior prevalência de doenças e anomalias. 3. Mandíbula dos Habsburgos não é apenas um traço facial, é um símbolo de como a herança de um traço recessivo pode se manifestar em uma população fechada. Hoje, esses pedigrês reais são analisados com ferramentas genômicas avançadas, permitindo aos cientistas identificar genes específicos, padrões de herança e a carga de mutações danosas que se acumularam ao longo dos séculos. Esses estudos retrospectivos não apenas confirmam a teoria genética, mas também contribuem para a nossa compreensão de doenças raras e complexas, e como a diversidade genética é um fator protetor crucial para a saúde de qualquer população. Além da ciência, a narrativa da endogamia real também ressoa no âmbito da saúde pública e da bioética. Serve como uma advertência histórica contra qualquer prática que priorize ideologias, sejam políticas, raciais ou religiosas, acima do bem-estar genético e da dignidade individual. As vidas dessas mulheres e homens reais são um lembrete de que cada pessoa é um fim em si mesma, não um meio para a perpetuação de uma linhagem ou uma ideologia. Seus sofrimentos sublinham a importância da autonomia reprodutiva, o direito à saúde e a necessidade de uma governança que priorize o bem-estar dos cidadãos acima da rigidez da tradição. Em uma era de avanços genéticos sem precedentes, essas histórias antigas nos instam a proceder com precaução, a considerar as implicações éticas de nossas decisões biotecnológicas e a recordar que a diversidade, em todas as suas formas, é a verdadeira fonte de resiliência e saúde para a humanidade. O passado, neste caso, nos oferece uma lição vital para navegar o futuro. A figura do último de sua linhagem, como Carlos II da Espanha, ergue-se como o testemunho mais comovente e definitivo da devastação causada pela endogamia. Sua existência, uma prolongada agonia de fraqueza física, atraso cognitivo e fragilidade extrema, encapsula a culminação de séculos de uma política reprodutiva autodestrutiva. Carlos II não era simplesmente um rei doente. Era a encarnação viva de uma linhagem que havia se consumido em sua desesperada busca pela pureza. Sua incapacidade de andar, falar ou sequer comer adequadamente durante grande parte de sua vida, combinada com sua incapacidade de conceber um herdeiro viável, não foi um capricho do destino, mas a implacável manifestação das leis de Mendel. O enfeitiçado, como era popularmente conhecido, não foi amaldiçoado por forças obscuras, mas pela ciência da herança. O acúmulo de alelos recessivos danosos havia atingido um ponto crítico em seu genoma, resultando em múltiplos transtornos que minaram sua vitalidade desde o nascimento. Sua morte em 1700, sem um sucessor direto, não apenas marcou o fim da dinastia dos Habsburgos na Espanha, mas também desencadeou uma guerra europeia que duraria mais de uma década, a Guerra da Sucessão Espanhola. Esse evento geopolítico de magnitude continental teve sua raiz na trágica realidade biológica de um único homem.
o produto final de um experimento genético desastroso. A extinção de sua linha direta foi a prova definitiva de que a estratégia de sangue puro era, na realidade, uma sentença de morte para a própria estirpe. A herança genética, em sua implacável lógica, havia rejeitado a artificialidade das fronteiras dinásticas impostas pelo homem. Carlos II não foi apenas um rei que fracassou na reprodução. Foi o símbolo de como a vida mesma se rebela contra a uniformidade forçada, buscando sempre a diversidade como mecanismo de sobrevivência. Sua vida é um lamento, mas também um grito de vitória para a biologia, que demonstrou que, no final, as leis da natureza são mais poderosas do que qualquer decreto real ou ambição dinástica. O último Habsburgo espanhol se tornou assim a testemunha silenciosa de como um império pode ser derrubado não por inimigos externos, mas pelas fraquezas intrínsecas semeadas em seu próprio código genético. A história da endogamia real não só nos fala da tragédia individual, mas também da resistência inerente da vida à imposição de limites artificiais. Apesar dos séculos de casamentos consanguíneos, a humanidade demonstrou uma surpreendente capacidade de sobrevivência e adaptação. As ramificações dessas dinastias, aquelas linhas que conseguiram diversificar-se através de uniões com casas menos endogâmicas ou mesmo com membros da nobreza local, muitas vezes mostraram uma vitalidade renovada. Esses exemplos, embora não tão notórios como os casos de extremo sofrimento, ilustram a força intrínseca da mistura genética como motor de resiliência. A própria natureza busca a diversidade, reconhecendo-a como uma salvaguarda contra o acúmulo de vulnerabilidades. Essa lição biológica tem profundas ressonâncias no âmbito social e cultural. As sociedades que se fecham em si mesmas, que rejeitam a imigração, a mistura de ideias ou a diversidade de perspectivas, muitas vezes se encontram estagnadas, incapazes de inovar e se adaptar aos desafios mutáveis. Do mesmo modo que um pool genético empobrecido leva à fragilidade biológica, um pool cultural ou social empobrecido leva à fragilidade e à obsolescência. A abertura ao outro, ao desconhecido, ao diferente, é o que impulsionou a evolução e o progresso da civilização humana. As maiores inovações, os maiores avanços culturais e os momentos de maior florescimento da sociedade muitas vezes coincidiram com períodos de intercâmbio, migração e mistura. A mensagem é clara. A verdadeira fortaleza não reside na pureza imaculada ou na homogeneidade forçada, mas na riqueza e na vitalidade que surgem da diversidade. A endogamia dinástica foi um experimento de isolamento que fracassou estrondosamente, demonstrando que a vida mesma, em sua sabedoria fundamental, inclina-se para a mistura e a renovação. As histórias de sofrimento dos Habsburgos nos lembram que tentar subverter essa lei universal, seja na genética ou na sociedade, é uma batalha perdida contra a própria natureza da existência. É um chamado a abraçar a complexidade do mundo e a entender que a beleza e a força da vida residem precisamente em sua infinita variação. A saga da endogamia real, especialmente a dos Habsburgos, ergue-se como uma potente metáfora para a compreensão das doenças raras e genéticas na atualidade. Em uma época sem conhecimento do DNA ou da herança mendeliana, essas famílias reais funcionaram como laboratórios involuntários, revelando em grande escala as consequências do acúmulo de alelos recessivos danosos. Seus sofrimentos não eram uma maldição divina, mas as manifestações de condições genéticas que, na população geral, são pouco frequentes, mas que em uma linhagem consanguínea se tornavam alarmantemente comuns. A mandíbula dos Habsburgos, os problemas de desenvolvimento, as doenças metabólicas e as deficiências imunológicas que os afligiam podem ser vistos hoje como protótipos do que a genética moderna classifica como doenças autossômicas recessivas ou transtornos complexos. Hoje, esses pedigrês reais são analisados com ferramentas genômicas avançadas, permitindo aos cientistas identificar genes específicos, padrões de herança e a carga de mutações danosas que se acumularam ao longo dos séculos. Esses estudos retrospectivos não apenas confirmam a teoria genética, mas também contribuem para nossa compreensão de doenças raras e complexas e como a diversidade genética é um fator protetor crucial para a saúde de qualquer população. Além da ciência, a narrativa da endogamia real também ressoa no âmbito da saúde pública e da bioética. Serve como uma advertência histórica contra qualquer prática que priorize ideologias, sejam políticas, raciais ou religiosas, acima do bem-estar genético e da dignidade individual. As vidas dessas mulheres e homens reais são um lembrete de que cada pessoa é um fim em si mesma, não um meio para a perpetuação de uma linhagem ou uma ideologia. Seus sofrimentos sublinham a importância da autonomia reprodutiva,
o direito à saúde e a necessidade de uma governança que priorize o bem-estar dos cidadãos acima da rigidez da tradição. Em uma era de avanços genéticos sem precedentes, essas histórias antigas nos instam a proceder com precaução, a considerar as implicações éticas de nossas decisões biotecnológicas e a recordar que a diversidade, em todas as suas formas, é a verdadeira fonte de resiliência e saúde para a humanidade. O passado, neste caso, nos oferece uma lição vital para navegar o futuro. A olhar para a endogamia real também nos obriga a confrontar uma verdade inquestionável sobre a natureza do poder e sua capacidade de cegar diante da realidade. Os monarcas e seus conselheiros, envoltos na pomposidade de suas cortes e na convicção de seu direito divino, foram incapazes de ver, ou, melhor, se recusaram a reconhecer as devastadoras consequências de suas próprias políticas matrimoniais. A sobrevivência da dinastia, a expansão do império e a consolidação da riqueza eram imperativos tão absolutos que eclipsavam qualquer preocupação com a saúde ou o bem-estar dos indivíduos, mesmo que esses indivíduos fossem seus próprios filhos e netos. A ideologia da pureza do sangue e a santidade da linhagem tornaram-se um dogma tão enraizado que distorceu a percepção da realidade, permitindo que se perpetuasse uma prática destrutiva por séculos. Essa cegueira voluntária diante da evidência tangível do sofrimento é uma lição atemporal. A história está repleta de exemplos onde o poder, a ideologia ou o fanatismo levaram à negação de verdades científicas ou humanitárias evidentes. Desde as perseguições religiosas até as políticas econômicas que ignoram a devastação social ou as decisões que desprezam as advertências ambientais, o padrão se repete. Quando um sistema ou uma crença se tornam absolutos, a capacidade de autocrítica e de adaptação é anulada. No caso da realeza endogâmica, a evidência dos corpos deformados, das mentes perturbadas e das mortes prematuras era inegável, mas era racionalizada, atribuída à má fortuna ou a desígnios inescrutáveis, nunca às próprias decisões de linhagem. O poder absoluto, em sua tentativa de se perpetuar, construiu uma bolha de auto-engano que finalmente explodiu com a extinção de linhagens. A história dos Habsburgos não é apenas um relato de genética, mas um estudo de caso sobre a arrogância do poder e a perigosa tendência de ignorar as advertências da realidade em prol de uma visão preconcebida. É um lembrete de que a verdadeira sabedoria reside na capacidade de reconhecer os próprios erros, de se adaptar e de priorizar o bem-estar humano acima de qualquer dogma ou ambição. O sofrimento silencioso das mulheres da realeza endogâmica, muitas vezes confinadas às margens dos grandes relatos históricos, é um lembrete comovente da violência inerente à instrumentalização da vida humana. Seus corpos não lhes pertenciam. Eram propriedade da dinastia, sua fertilidade uma mercadoria, sua saúde um risco que devia ser assumido em prol da sucessão. Desde o momento de seu nascimento, seus destinos estavam selados por um imperativo dinástico que as despojava de autonomia e as submetia a um ciclo incessante de obrigações reprodutivas, muitas vezes com consequências devastadoras para sua saúde física e mental. Eram, em essência, incubadoras reais, seu valor ditado por sua capacidade de produzir herdeiros, não por seu intelecto, sua personalidade ou seu próprio bem-estar. Essa instrumentalização ia além da reprodução. Suas vidas inteiras, desde a escolha de seu cônjuge até a localização de sua residência e suas interações sociais, eram rigidamente controladas. Eram peões no tabuleiro geopolítico, seus casamentos selando alianças, seus nascimentos consolidando impérios. Não lhes era permitido o luxo da escolha pessoal, e qualquer desvio das normas era severamente punido, seja com o ostracismo, a reclusão ou a difamação. A pressão da corte, a necessidade de manter as aparências e a constante vigilância de suas vidas públicas as despojavam de qualquer espaço para a individualidade ou o desenvolvimento pessoal. A angústia das perdas repetidas de filhos, a dor das doenças crônicas e a solidão de uma vida sem verdadeira intimidade eram cargas que deviam suportar em silêncio, sem queixas, pelo bem da coroa. Seu sofrimento, embora imenso, era muitas vezes invisível para o mundo exterior ou considerado um mero inconveniente. Essa narrativa nos obriga a refletir sobre como, mesmo hoje, certas estruturas sociais ou expectativas culturais podem instrumentalizar o corpo e a vida das pessoas, especialmente das mulheres, reduzindo-as a papéis ou funções que lhes negam sua plena humanidade.
As vidas dessas rainhas e princesas, marcadas pela submissão a um sistema que as usava e as descartava, são um chamado à empatia e um lembrete da importância da autonomia pessoal e da dignidade intrínseca de cada indivíduo, além de qualquer papel social ou biológico imposto. Sua tragédia é um eco da luta pela libertação e o reconhecimento da plena humanidade em todas as suas formas. A história da endogamia na realeza europeia se converte em uma parábola universal sobre a autodestruição inerente à busca da perfeição ou da pureza a todo custo. A ideia de uma linhagem imaculada, imutável, baseou-se em uma profunda incompreensão das leis da própria vida. A evolução e a sobrevivência não dependem da estase ou da homogeneidade, mas da constante adaptação, da mutação e da diversidade. A tentativa de deter o fluxo natural da herança e de aprisionar um pool genético em um círculo vicioso de consanguinidade foi, em última instância, um ato de desafio à biologia que resultou fatal. Os ápices da sociedade, as dinastias mais poderosas, tornaram-se os casos de estudo mais patéticos desse erro fundamental. Esse padrão de autodestruição pela obsessão da pureza se repete ao longo da história em diversas formas. Os movimentos que buscaram a pureza racial levaram a genocídios e atrocidades. As ideologias políticas que exigiram a pureza doutrinal resultaram em perseguições e fanatismos. As comunidades que se isolam completamente do mundo exterior, buscando uma pureza cultural ou religiosa, muitas vezes se encontram estagnadas, incapazes de evoluir e responder aos desafios de um mundo mutável. Em todos esses casos, a busca de uma homogeneidade absoluta, uma perfeição imutável, leva paradoxalmente à fragilidade, à degeneração e, em última instância, ao colapso. A vitalidade da vida reside em sua capacidade de abraçar a imperfeição, a variabilidade e a constante reconfiguração. A endogamia real é um lembrete de que a vida mesma floresce através da mistura, da novidade e do fluxo contínuo de influências. O horror não reside na diversidade, mas na tentativa de eliminá-la. A nobreza do sangue, tal como a conceberam os monarcas, não era uma fonte de força, mas o veneno que corroía seus alicerces. A verdadeira nobreza reside na capacidade de reconhecer a interconexão de toda a vida e de celebrar a riqueza que emerge da mistura, não do isolamento. A história, em sua incessante repetição de lições, nos roga que aprendamos do passado para construir um futuro onde a diversidade seja vista como a fonte de nossa fortaleza mais profunda e duradoura. A narrativa da endogamia real, além da tragédia biológica, se entrelaça com a construção da imagem e da propaganda dinástica. Em uma era sem meios de comunicação de massa, a arte, a arquitetura e os rituais cortesãos eram as principais ferramentas para projetar o poder, a legitimidade e a pureza da monarquia. Os retratos reais, como os de Velázquez, não eram meras representações, eram atos de propaganda cuidadosamente orquestrados. Apesar das evidentes deformidades físicas causadas pela endogamia, os artistas eram instruídos a suavizar os traços, idealizar as figuras e apresentar os monarcas com uma dignidade que muitas vezes contrastava brutalmente com sua realidade física. A mandíbula dos Habsburgos, embora reconhecível, era muitas vezes disfarçada ou integrada em uma composição que enfatizava a majestade e o direito divino. Essa manipulação da imagem não buscava apenas preservar a reputação do monarca, mas também manter a ilusão de uma linha de sangue imaculada e superior. A doença e a fraqueza eram tabus, sinais de imperfeição que não podiam ser associados à realeza. Portanto, criavam-se narrativas alternativas. As doenças eram provações divinas, os sofrimentos eram sacrifícios pelo reino e as mortes prematuras eram mistérios da providência. A pompa e o cerimonial da corte serviam como uma cortina de fumaça, desviando a atenção das realidades biológicas. Os casamentos reais, apesar da consanguinidade dos cônjuges, eram espetáculos de grandiosidade, projetados para reafirmar alianças e a continuidade dinástica. As procissões, as cerimônias religiosas e os festins eram oportunidades para que a monarquia projetasse uma imagem de fortaleza e estabilidade, mesmo quando seus herdeiros definhavam em particular. Essa dicotomia entre a imagem pública e a realidade privada é um testemunho de como o poder, em sua tentativa de se perpetuar, recorre à criação de mitos e à negação da verdade. A história da endogamia real, vista através da lente da propaganda, revela a fragilidade das fachadas e a persistência da verdade biológica, que eventualmente se impõe a todas as ilusões. A arte, que buscava glorificar, acabou por documentar, inadvertidamente, o lento declínio de uma linhagem. Um aspecto fascinante e muitas vezes subestimado dessa narrativa é a interseção entre a endogamia, a religião e a superstição.
Em uma época profundamente religiosa, onde a vontade divina era vista como a força motriz por trás de todos os eventos terrenos, as aflições da realeza endogâmica não podiam ser simplesmente atribuídas à biologia, um conceito ainda incipiente. Em vez disso, buscavam-se explicações no reino do sobrenatural, do moral ou do místico. As doenças, as deformidades e a infertilidade podiam ser interpretadas como castigos divinos por pecados ocultos, provações de fé impostas por Deus, ou mesmo o resultado de feitiços e maldições. Essa interpretação religiosa e supersticiosa não apenas oferecia uma explicação para o inexplicável, mas também servia para manter a ilusão da infalibilidade real. Se um monarca sofria, não era por uma falha na política dinástica da endogamia, mas por um desígnio superior ou uma força maligna externa. A Igreja, como já mencionado, desempenhava um papel ambivalente. Por um lado, concedia as dispensas matrimoniais que permitiam a endogamia. Por outro, seus clérigos eram frequentemente os que ofereciam consolo espiritual e explicações teológicas para o sofrimento real. Os rituais religiosos, as peregrinações, as orações e as relíquias se convertiam em ferramentas desesperadas para buscar a cura ou a fertilidade, refletindo a impotência da medicina secular. A crença no toque real para curar doenças, uma prática comum em algumas monarquias, é outro exemplo de como a fé e a superstição se entrelaçavam com a saúde real, desviando a atenção das causas biológicas subjacentes. A história de Carlos II, o enfeitiçado, é o epítome dessa interseção. Sua extrema fragilidade e suas convulsões foram atribuídas à bruxaria e à possessão demoníaca, o que levou a exorcismos e à busca de feiticeiros, em vez de um reconhecimento da devastação genética. Essa camada de misticismo e superstição não apenas obscureceu a verdade científica por séculos, mas também adicionou uma dimensão de terror e desespero às vidas já atormentadas desses monarcas, que não apenas lutavam contra seus corpos, mas também contra os demônios imaginários de uma fé mal interpretada. A tragédia da endogamia real também lança luz sobre a resiliência e a agência limitada das mulheres em um mundo patriarcal. Embora suas vidas fossem ditadas pelo dever dinástico e pelas expectativas reprodutivas, muitas dessas rainhas e princesas demonstraram uma notável força interior e uma capacidade de adaptação diante da adversidade. Apesar de suas doenças físicas e emocionais, muitas vezes desempenharam papéis cruciais na diplomacia, na regência e na cultura de suas cortes. A educação que recebiam, embora centrada nas artes e nas línguas, também as preparava para a intriga política e a gestão de vastos lares reais. Rainhas como Ana da Áustria, apesar de sua infelicidade matrimonial e seus problemas reprodutivos, conseguiu se tornar uma figura política formidável durante a regência de seu filho Luís XIV. Sua capacidade de navegar pelas complexidades da corte francesa, lidar com as facções políticas e assegurar a estabilidade do reino é um testemunho de sua astúcia e determinação. Joana de Castela, apesar de seu encarceramento e da etiqueta de louca, manteve uma notável consciência política, resistindo às abdicações forçadas e afirmando seu direito ao trono. Embora sua agência fosse severamente limitada, sua resistência silenciosa e sua recusa em se submeter completamente à vontade de seu pai e seu filho revelam uma fortaleza inquebrantável. Mesmo em seu sofrimento, Margarida Teresa da Espanha e Maria Ana da Áustria, embora mais passivas no âmbito político, suportaram suas vidas com uma dignidade que, à sua maneira, desafiava a crueldade de seu destino. Suas histórias, muitas vezes contadas através da lente de sua fraqueza ou sua loucura, merecem ser reavaliadas para reconhecer a imensa pressão sob a qual viveram e a resiliência que demonstraram. Não eram meras vítimas passivas da biologia e da política, eram indivíduos que, dentro dos confins de sua época e sua linhagem, lutaram por sua existência, sua dignidade e, em alguns casos, por sua própria vontade. Seu legado não é apenas o da tragédia, mas também o da fortaleza silenciosa em um mundo que lhes negava a autonomia. O declínio da endogamia extrema na realeza europeia não foi apenas o resultado da extinção de linhagens como a dos Habsburgos espanhóis, mas também de uma mudança gradual nas estratégias dinásticas e da emergente compreensão científica. À medida que os séculos avançavam e o iluminismo começava a permear o pensamento europeu, a lógica puramente dinástica dos casamentos consanguíneos começou a ser questionada, não apenas por suas consequências biológicas, mas também por seu impacto na estabilidade política.
As guerras de sucessão, como a que se seguiu à morte de Carlos II, demonstraram que a endogamia, longe de garantir a paz e a continuidade, podia ser uma fonte de instabilidade e conflito. A diplomacia matrimonial começou a buscar um equilíbrio entre a consolidação de alianças e a introdução de sangue novo, para evitar os problemas de saúde evidentes. Embora o conhecimento genético continuasse rudimentar, a observação empírica da fragilidade de certas linhagens levou a uma maior cautela. As casas reais começaram a buscar cônjuges em ramos mais distantes de suas próprias árvores genealógicas, ou mesmo em dinastias completamente diferentes, priorizando a saúde e a vitalidade dos futuros herdeiros. A Revolução Francesa e as guerras napoleônicas, ao desmantelar muitas das antigas monarquias e reconfigurar o mapa da Europa, também contribuíram para